Oi, eu sou o Charles da Silva Gomes. Eu vou apresentar meu projeto de iniciação científica, Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade, Evolução em Adolescentes. Eu fui orientado pela professora doutora Beatriz Elizabeth Bagatin Veleda Bermudes. O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ou TDAH, é um transtorno do neurodesenvolvimento mais comum, de causas pouco entendidas ainda, prevalência de 7% na infância e metade, 3,5% na fase adulta. Ele é mais prevalente no sexo masculino. E o seu comprometimento está relacionado principalmente ao comprometimento escolar e às habilidades sociais, causando então impacto tanto pessoal quanto coletivo. Seu diagnóstico é basicamente clínico, seguindo os critérios do DSM-5, e o tratamento farmacológico, o principal representante é o metilfenidato, que é um estimulante do sistema nervoso central, e tratamento não farmacológico também, como apoio familiar, apoio pedagógico, adesão a hábitos de vida considerados saudáveis pela Organização Mundial da Saúde. Esse estudo aconteceu no ambulatório de adolescentes do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, que é um ambulatório que atende adolescentes de 10 a 19 anos, visando a sua saúde integral, não só as suas queixas iniciais, e ele acaba preenchendo uma lacuna entre os serviços, quando o paciente sai do serviço de neurologia infantil e ainda não tem idade para ingressar no de adulto. Os pacientes com TDAH são acolhidos nesse ambulatório. Os objetivos desse trabalho eram conhecer, então, a evolução desses adolescentes com TDAH, correlacionar o seu comportamento, as suas mudanças para hábitos de vida saudáveis, né, especialmente em relação ao uso da medicação, rotina de estudo, com a evolução do quadro de TDAH. Foi feito, então, um estudo analítico, observacional e longitudinal, com a coleta de dados de 50 pacientes desse ambulatório, dos quais foram analisados dados relacionados aos hábitos de vida, aos dados escolares e à medicação, se já havia aderência ou não quando o tratamento medicamentoso era indicado. Bom, nos pacientes atendidos no ambulatório de adolescentes do Complexo Hospital de Clínicas da UFPR, que tinham diagnóstico ou queixas compatíveis com TDAH, que não tinham comorbidades e mantiveram o segmento por pelo menos 2 anos, foram incluídos no estudo. Foi feita uma análise estatística utilizando o aplicativo R-Core Team, a análise descritiva das variáveis categóricas e análise inferencial pelos testes estatísticos listados. E foi adotado o nível de significância de 5%. Dentre os resultados, observamos a prevalência no sexo masculino, como nos diz a grande parte da literatura. Vemos a entrada desses pacientes, a grande parte aos 14 anos, que é quando é desligado do serviço infantil. Também percebemos a maior prevalência do início dos sintomas e do diagnóstico na segunda infância, que é quando surgem os problemas relacionados à dificuldade escolar, que é a principal forma de percepção da família sobre o TDAH. 60% dos pacientes já tinham feito o uso do metilfenidato em algum momento, e 48% mantinham adesão com o tratamento, que é uma medicação que tem efeito superior em crianças e adolescentes, tem alguns efeitos colaterais que inviabilizam o uso para uma parte desses pacientes. Dos resultados, dos dados analisados, resultados estatisticamente significantes, nós destacamos a adesão à medicação quando indicada, a família funcional, a melhora do comportamento na escola, rotina de estudos e, principalmente, dentre os hábitos de vida saudáveis, a redução do uso de telas para a quantidade indicada pela Organização Mundial da Saúde. As famílias, então, mais funcionais, melhoraram esse desenvolvimento e o comprometimento individual na escola, a psicoeducação, o apoio familiar, né,
amadurecimento desse adolescente e a redução dos sintomas pela uso da medicação podem ter contribuído para essa melhora no comprometimento escolar. Então, percebemos que é um importante impacto na vida desses adolescentes, que ele pode ser vitalício, né, então nós propomos um tratamento abrangente e conectado, não focando somente na medicação, mas nesses 5 pilares de tratamento, garantindo então a saúde integral do adolescente e uma melhora da prestação da saúde básica, né. Também desse estudo foi realizado um trabalho de conclusão de curso em medicina e um artigo que foi submetido à revista São Paulo Medical Journal e está em revisão neste momento. É isso, eu agradeço a atenção, obrigado.